vários anos, quando eu ainda exercia fonoaudiologia hospitalar, eu trabalhava numa UTI neonatal e tinha uma funcionária, eu tinha uma liderada. E um belo dia, essa pessoa chega para mim e fala assim: Tatiana, não dá mais para mim, eu vou pedir minha demissão, eu não consigo mais trabalhar com uma pessoa que se comunica como você. Aquilo foi uma surpresa, eu fiquei triste, eu fiquei decepcionada comigo. Eu não entendi muito bem qual era aquele feedback que eu estava recebendo, de onde vinha aquilo. Eu estava num ponto cego, diante de um ponto cego. Eu sabia que eu não tinha uma comunicação muito doce, mas foi bem chocante. E ela não me deu a menor abertura, ela estava decidida e ela não quis conversar comigo sobre isso. Passaram-se os anos, eu já tinha feito a transição de carreira, já fazia o que eu faço hoje, trabalhava numa empresa de treinamentos, e uma pessoa, que era uma gestora de uma área, chegou para mim e falou: Tati, eu preciso te dar um feedback. O pessoal da minha equipe tem falado de maneira frequente que tem um pouco de medo, de receio de pedir as coisas para você, que eles não sentem muita abertura da sua parte, que eles ficam com medo de solicitar alguma coisa. Aí eu parei e falei: bom, não é uma coincidência, lembrei daquilo que tinha acontecido comigo anos atrás e comecei a entender e a pesquisar e a estudar perfis de comunicação. Eu precisava entender quais eram aqueles critérios que estavam sendo utilizados para que eu passasse essa imagem de dureza, de rispidez, de excesso de objetividade. Eu encontrei vários perfis descritivos de comunicação e fui entender que eu tinha um perfil controlador. Eu tenho um perfil controlador. Mas criar consciência, tomar consciência em relação a isso, fez com que, até hoje, eu tivesse uma atenção muito grande nessa forma intuitiva, que é natural para mim, de me comunicar. De uma maneira mais assertiva, que muitas vezes é interpretada como agressividade, como falta de paciência, como intransigência. Eu descobri que era minha responsabilidade olhar para os pontos que precisavam ser desenvolvidos. Se eu queria ter melhores relacionamentos, não passar tanto essa imagem para as pessoas, eu precisava olhar para o que em mim trazia essas características. Eu resolvi compartilhar essas duas histórias com vocês para trazer a importância da gente se conhecer. O autoconhecimento é o ponto de partida para qualquer tipo de desenvolvimento que você queira fazer, que você queira trazer para a sua comunicação. Então, eu descobri que eu precisava usar mais suavizadores na minha fala. Eu descobri que quando o outro se comunicava ou se comportava de uma maneira diferente da minha, não significava que ele demorava mais para fazer o trabalho, significava simplesmente, ou que ele não dava importância para aquilo que eu achava importante, significava que o padrão de atenção dele simplesmente estava em outros pontos. Que o padrão de atenção dessa pessoa que se demitiu por conta da minha comunicação poderia estar no relacionamento. E eu não entregava para ela uma comunicação que priorizasse o nosso relacionamento. Isso significa que o relacionamento é menos importante ou a ação, que é o meu padrão de atenção, para resolver, para a ação, seja mais importante? Não. Significa que nós temos padrões. Significa que nós precisamos olhar para esses padrões. Porque esses padrões trazem resultados, sim, muito positivos, mas trazem também perdas como essas que eu relatei para vocês. Eu deixei de ser uma comunicadora controladora? De forma alguma, mas hoje pelo menos eu tenho consciência sobre isso, e ter consciência sobre isso significa que eu consigo, na maioria das vezes, lidar com isso.